pessoal, satisfação estar com vocês mais uma vez. Bom, nós temos mais uma sequência de vídeo para apresentar essa semana. E a sequência vai ser conforme nós falamos no vídeo anterior, que começamos falando sobre o pilar de Jericó. Nós falamos sobre os divergentes. No vídeo dessa semana, eu queria falar para vocês sobre os assimiladores, como eu já havia prometido no vídeo anterior. Bom, os assimiladores são diferentes daqueles do grupo dos divergentes. Por quê? Porque nós vamos lidar agora com um grupo de pessoas, de indivíduos, que tem algumas habilidades diferentes daquelas habilidades dos divergentes, dentre elas a capacidade de concentração. Mas tem uma semelhança entre os divergentes e os assimiladores, que é a capacidade de pensar, concentrar pensamentos, né? Na verdade todos pensam, mas a concentração em pensamentos, seja ele, no caso dos assimiladores, pensamentos mais direcionados, mais focados, ou pensamentos mais diversos. Os divergentes são mais diversos em pensamentos, como nós falamos que eles têm tempestade de ideias, na medida que vão desenvolver determinadas atividades ou resolver certos problemas. Agora, os assimiladores, eles têm essa capacidade de focar pensamento, mas não mais na diversidade, mas numa unidade. Eles são mais direcionados no que diz respeito a pensar. Eles têm alguma habilidade de reflexão, como os assimiladores, mas é uma reflexão bem mais restrita em termos de objeto. Não é restrita no sentido de que o pensamento do divergente vale mais ou vale menos, ou que o pensamento do assimilador vale mais ou vale menos, mas é no nível de concentração, porque ele é reflexível ou reflexivo, mas numa unidade. O divergente, ele é reflexível a nível de diversidade. O assimilador, ele lida muito mais com conceitos do que o divergente. Por ele ser mais fixado, assim, o conceito, a parte conceitual, mas a leitura de conceitos, a assimilação de conceitos é muito mais precisa do que na classe dos divergentes. Mas essa unidade de pensamento, ela está muito mais atrelada na questão dos assimiladores, no horizonte, numa planificação, ou seja, não há muitas variações quanto ao pensamento do assimilador, diferente do divergente, que tem aquela expansão de ideias. O assimilador não, ele é mais planificado, por ele lidar melhor com teorias e conceitos, ele é muito mais planificado, ele consegue criar modelos, ou consegue trabalhar melhor com modelos do que o divergente. Na definição de problemas, se você tem um divergente que ele tem uma diversidade de situações para falar quando ele trata com problemas, ou uma diversidade de ações quando se fala de problema, o divergente fica perdido nesse mundo de ideias. Mas o assimilador não, ele não tem esse conjunto de variações, ele é muito mais diretivo quando ele tem que tomar decisões ou até mesmo definir o problema que ele vai trabalhar. Tem várias situações, como ele é conceitual, ele tem tendência a escolher um único ponto para trabalhar e se concentrar ali, porque ele não é lidado muito com a diversidade. Se você for observar certas características, é muito comum nós vermos pessoas que parece muito com um pensador ou com
um divergente, ou sei lá, um assimilador. A gente vai olhando pessoas e definindo, tem isso, tem aquilo. Olha, as questões de humanas, ou a questão da figura da pessoa humana, é muito complicado você colocar a pessoa em um quadrado. A gente tem perspectivas, ou seja, uma pessoa demonstra extrema dificuldade para lidar com determinadas coisas, ou ela demonstra extrema facilidade para lidar com algumas coisas, mas isso não define exatidão na postura ou no comportamento humano. O ser humano ele é muito instável no que diz respeito à postura, ao comportamento. Você vai ver que há pessoas que tomam determinadas atitudes em determinadas ocasiões que ele mesmo se acha estranho. Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu tomei essa atitude? Poderia ter pensado diferente. Então, nós somos um mistério para nós mesmos. O que a gente costuma construir, no caso do Dave Kolbe e essa base do pilar de Jericó em função da teoria dele, dá um norte, da mesma forma que o Howard Gardner faz com a teoria dos multipensamentos, ou das multi-inteligências, né? Então, não dá para você encaixar o ser humano em um recipiente de laboratório e dizer, olha, esse aqui é isso, ou isso aqui é aquilo, e ficar 100%. Não dá. Então, as teorias de aprendizagem, assim como as teorias de educação, elas são parâmetros. Não dá para você... É ignorância, vamos dizer assim, alguém pegar uma teoria, seja ela qual for, a teoria de Paulo Freire, do Boaventura, ou a teoria de Carl Rogers, ou a teoria do Zé Carlibânio, ou qualquer uma outra teoria, Piaget, Vygotsky, e dizer assim, não, essa é a teoria para toda pessoa, ou para todo indivíduo, ou para toda circunstância. É ignorância pensar isso. As teorias elas são cumulativas, de certa forma uma sobe sobre a outra para aproveitar algumas bases, ou até mesmo elas são somatórias, elas são participantes umas das outras, em algum ponto ou em algum elemento do seu desenvolvimento teórico. Então é complicado você dizer, toda a nossa educação agora vai seguir a teoria piagetiana, ou vai seguir a teoria de Vygotsky. Não é por aí. Porque o ser humano ele não é uma produção em série. A história das pessoas modifica muito umas das outras. Mesmo que elas tenham as mesmas idades, ou até mesmo tenham nascido na mesma cidade, ou até mesmo, nascido na mesma casa. Gêmeos. Não vão ser só aparência, mas a identidade moral e comportamental pode variar. Você pode variar em gêmeos que nascem em uma mesma casa, vivem numa mesma família. Agora pare para imaginar a diversidade de ser humano, por exemplo, dentro de uma sala de aula. Então, dizer que uma teoria da educação resolve um problema educacional ou resolve todos, olha, é ingenuidade pensar dessa forma. Paulo Freire tem sua contribuição, Boaventura tem sua contribuição, até mesmo Skinner pode ter uma contribuição, né, que é uma teoria de base behaviorista, comportamental rígida. O Skinner pode te ajudar em algum momento? Claro que pode. Da mesma forma que qualquer um outro teórico ou qualquer uma outra teoria da educação pode ajudar, tanto na educação como em qualquer outra área da vida humana. É complicado você trancar uma ação educacional, ou seja, qualquer uma ação de liderança, em uma única teoria. Então, uma teoria de Dave Kolbe, ela ajuda nesse sentido de mais comportamento diante de determinadas situações. O assimilador, ele pode ser um bom contribuinte para a formulação de teorias. Então, o indivíduo ele pode ter tendência para o campo de assimiladores.
Mas é possível que um assimilador tenha uma tendência em algum determinado momento, ou tenha uma postura em determinado momento de assimilar, de divergente? Olha, nós não podemos garantir, mas é possível? É claro que é possível. Primeiro, ele está dentro do grupo de pensadores. Então, se ele está dentro do grupo de pensadores que lidam com pensamentos, não impede de ele, de algum momento, se tornar, não, ou tomar atitudes de divergente. A gente não sabe até que ponto cada pessoa suporta determinadas pressões. E o divergente, ele pode, sei lá, diante de uma situação extremamente rígida, ele conseguir, por pressão externa, focar no seu pensamento. Mas isso não tira ele do grupo de divergente. Então, é complicado você fechar o ser humano, colocar ele num tubo de ensaio de laboratório e dizer, não, esse ser humano aqui segue essa determinada regra ou determinada rigidez. Eu acredito que, mesmo que em algum momento da nossa história você consiga, né, criar em laboratórios ou germinar seres humanos com finalidades específicas, olha, é o projeto de criação da pessoa necessariamente, depois de nascida, e o processo de desenvolvimento endocultural, de educação, é que vai determinar quem ele é. Não é necessariamente o projeto de nascença dele ali, como um projeto biológico. Pode ter olhos que a biologia determina, pode ter um cabelo liso ou um cabelo encaracolado, pode ter pele branca, pode ter pele negra, pode ter uma pele mulata ou morena, apesar desses termos não serem adequados para variação de cores, mas no jargão popular é assim que se fala. Bom, essas coisas podem ser definidas biologicamente, mas comportamentos, eles são muito flexíveis, eles são, a gente diria na antropologia, que são frouxos. Então é complicado você dar essa definição, colocar o ser humano dentro de um quadro e querer dizer, não, ele vai ser isso. Por isso que essas teorias, elas contribuem apenas, elas não definem o resultado de exatidão, de coisas imediatas, não, vão ajudar. Os assimiladores, eu vou mostrar na série, aí, veja nesse quadro ao lado aí, os assimiladores conforme suas características comportamentais. Aí nós temos a capacidade de reflexão, ou seja, é reflexivo. Nós temos capacidade conceitual, de elaborar conceitos. Nós temos unidade de pensamento, ou seja, a capacidade de manter-se focado em um único objeto ou em um único problema. Nós temos a ideia de planificação, ou seja, ele não varia ou varia muito nos seus propósitos ou quando ele foca em determinadas ações ou problemas. É capaz de criar e lidar bem com modelos, ou seja, ele é paradigmático, né? Ele consegue lidar muito bem com modelos, consegue definir bem problemas. Desenvolver teorias também é uma habilidade do assimilador. Então, o assimilador, se vocês forem fazer um regresso na história, houve um período na educação que a escola positivista, ela foi muito forte na educação, onde se planejava muito um propósito educacional, onde as pessoas pudessem lidar com coisas mais restritas em termos de pensar e resolver problemas. Tabuadas, marcar VOF em determinadas questões, preencher determinadas lacunas. O assimilador, isso foi muito forte no Brasil, por exemplo, na década de 70 e 80. Eu estou falando da década de 70 e 80 porque foi um período que eu estive na escola e eu passei por esse momento
em que era muito consistente a educação voltada para determinadas repetições, era muito uso de repetições. Havia o ditado, as professoras faziam o ditado, os alunos escreviam, depois elas iam lá corrigir, aí você errava determinadas palavras. O que a professora fazia? Ela pegava aquela palavra, escrevia no caderno e colocava você para escrever 50 vezes aquela palavra. O divergente sofreu muito nessa época, mas o assimilador ele se deu bem. O assimilador ele conseguiu se destacar, ele se sobressaiu nesse período. Por quê? Porque como era um período onde a reflexão e a diversidade tinha pouco espaço, ele como assimilador e capaz de lidar com problemas bem precisos, com uma planificação de pensamento, ele se deu muito bem. Mas o assimilador, se ele lidar com uma série de problemas desencadeados um após o outro, ele ter que resolver isso, ele vai ter dificuldade, porque ele não consegue divagar seu pensamento ou expandir seu pensamento para alcançar vários problemas ao mesmo tempo. O divergente já consegue, apesar de ele se embolar com as ideias, mas ele lida bem com a multiplicidade. O assimilador não consegue lidar bem com a multiplicidade. Ele está focado em coisas muito precisas. Por isso que ele se dava bem em testes, por exemplo, de concurso público. Os assimiladores, eles tiveram muita vantagem, muitos deles passaram em concurso no passado. Por quê? Porque as questões de concurso, elas não estão preocupadas com a inteligência da pessoa, ela está preocupada com a capacidade de assimilar conceitos, de assimilar teorias. Então as pessoas que eram assimiladoras tinham boas memórias, que o assimilador ele costuma ter também uma boa memória, se dá muito bem. Os vestibulares, o famoso decoreba, como a gente chamava nos cursinhos, eles se davam muito bem, porque eles chegavam a conseguir decorar parágrafos inteiros de questões, e ele, quando via uma palavra que não coincidia com aquela da resposta pronta que deveria estar lá, ele se dava muito bem. Então os assimiladores se deram bem em vestibulares, se deram bem em questões de concurso público, alguns estão muito bem empregados hoje, mas a diversidade de problemas é o calcanhar de Aquiles dos assimiladores. Os assimiladores vão ter dificuldade, certamente, quando lidarem com uma multiplicidade de problemas. Normalmente, os assimiladores eles tendem a ir para cursos da área de exata. Dificilmente eles optarão por um curso da área de ciências humanas. Por quê? Porque ele se identifica com questões mais exatas, né? Questões mais próximas de respostas que ele se simpatiza. Ele automaticamente vai se simpatizar por respostas prontas, diferente do divergente. O divergente, ele, por natureza, suas escolhas terão tendência para a área de ciências humanas. Por quê? Por causa da capacidade que ele tem de lidar com diversidade de problemas, capacidade que ele tem de conversar e dialogar com a pessoa, da abertura que ele tem. Então a área de ciências humanas é aquela área própria e ele vai conseguir lidar muito bem com a área de ciências humanas. O assimilador tende a permanecer na área onde os problemas, você desenvolve cálculos e resolve o problema. Você cria uma palavra ou desenvolve uma palavra e ela resume determinadas situações. O assimilador, ele certamente vai estar aí mais para essa área de pensamentos exatos e mais precisos. Bom, gente, no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre aqueles que lidam com a multiplicidade.
Vamos tentar trabalhar com os adaptadores, já muito próximo também ali dos divergentes, em determinadas situações. Queria aproveitar e agradecer, né, pelas pessoas que têm nos acompanhado, têm assistido nossos vídeos, têm compartilhado. É importante compartilhar os vídeos, porque algumas pessoas podem se sentir interessadas por esses temas. Vocês que são da área de educação, das escolas bíblicas ou da área de pedagogia, de repente possa ter um amigo ou uma amiga que se simpatize com o tema e queira compartilhar e assistir o vídeo com vocês. Continue aí também se inscrevendo. Aquelas pessoas que não se inscreveram no canal, se inscrevam aí, ajude a propagar pensamentos. A gente acompanha na internet vários canais, eu mesmo gosto de acompanhar. Eu tenho canais cômicos, né, de piada, de brincadeira, de pegadinha. Eu assisto essas coisas, mas eu gosto muito de canais que trabalham com a cultura, com interioranos. Então eu gosto desses canais, e é importante que as pessoas escolham canais que possam trazer para ela alegria, risada, mas que tragam também informação e conhecimento. A internet é um poço sem fundo, ela pode ser muito boa para nos ajudar em diversas coisas, desde o choro, da emoção, até o conhecimento. E essas coisas devem ter medidas, né? Uma medida para cada uma. Então, compartilhar vídeos de conhecimento, se inscrever em canais que divulgam informação e conhecimento é fundamental. Não gaste todo o seu tempo de folga, né, que você não esteja trabalhando, só com programas de piadas, só com sites cômicos, com canais cômicos. Aproveite momentos para compreender a vida humana, compreender a cultura, compreender todas essas áreas de conhecimento, porque você vai encontrar na internet canais interessantes na área de conhecimento, tanto de humanos como de exatas. Aproveite, porque nós estamos vivendo um momento de democracia na mídia que nós nunca vivemos antes. E o YouTube e esses canais de rede social estão dando uma contribuição extraordinária. Então aproveitem isso. Aproveitem. A minha geração da década de 80, de 90, não teve essa oportunidade. Digo a vocês porque eu, para fazer minhas pesquisas de graduação e pós-graduação, eu tive que pegar ônibus e sair andando de biblioteca em biblioteca para poder coletar livros, resenhar livros, fichar livros para eu desenvolver uma pesquisa, e eu gastava meses para fazer isso. Hoje, a internet coloca isso aí nas mãos da gente dentro de casa, né? E você precisa entender que essa coisa tem que ser bem aproveitada. Então aproveite, vá a canais de informação, canais de entretenimento, de cômico ou outro canal que seja de divertimento, mas não abandone os canais que produzem conhecimento ou divulgam conhecimento. É importante dar valor a esses canais, porque eles permanecerão sempre ali. Se eles forem abandonados, é possível que não consigam mais produzir esse tipo de coisa. Então, a motivação para produzir canais de conhecimento é o compartilhamento, é a divulgação, é a aceitação, é também a inscrição. Isso motiva, isso ajuda. Então, vamos ajudar ou vamos trabalhar também com canais que apresentem conhecimento, seja ele da área exata, seja da área de humanas, ou seja humanatas, como alguns preferem dizer, a fusão entre os dois campos de conhecimento, mas vamos fazer isso. Bom, nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço muito por ter nos acompanhado até aqui. Muito obrigado a todos. Eu sou o professor Belo e estou muito feliz por estar com vocês mais uma vez.